Olá, eu sou Eliane Amaral, sou uma amiga de Jesus, estou aqui em São José dos Campos, no Instituto Jesus Cristo. E hoje vou ler com vocês, semana 13, segunda-feira, a devocional de hoje do livro O Caminho, de Stanley Jones. Vamos à leitura? O tema de hoje é Muitas doenças têm raízes em medos. E temos duas referências bíblicas aqui, Salmo 55, de 4 a 6, e Lucas 12, 32. Lucas 12 eu vou ler com vocês no final, mas eu quero ler Salmo 55. Olha que interessante esse salmo. Versículos 5 e 6. Na verdade, o 4 diz assim: O meu coração está acelerado, os pavores da morte me assaltam. Temor e tremor me dominam. O medo tomou conta de mim. Então eu disse: quem dera eu tivesse asas como a pomba, voaria até encontrar repouso. Você já sentiu isso que o salmista sentiu? O seu coração acelerado, essa aflição e não conseguir dormir e não conseguir relaxar? É disso que nós vamos falar hoje. Muitas doenças têm raízes no medo. Vamos à leitura? Diz assim: Dissemos ontem que o medo, em primeiro lugar, é tóxico. Ao que parece, em nossa formação física e mental, fomos criados para a fé, a confiança e o sossego. A fé nos edifica, o medo nos destrói. Quando Jesus disse ao povo, não tenham medo, ele não estava impondo uma exortação à vida, ele estava expondo uma necessidade inerente à vida. Uma professora de psicologia me disse: eu sei que não teria dor ou sofrimento em meu corpo se não me preocupasse com o meu filho. Mas eu me preocupo com ele, por isso vivo cheia de dores e sofrimentos. Como psicóloga, ela sabia que preocupações, dores e sofrimentos andam juntos. Ela se preocupava, estava cansada e sabia a causa. Mas às vezes, a causa não é conhecida. Uma universitária foi ao médico para descobrir por que vomitava todas as manhãs. Preso às tradições físicas da medicina, ele não pôde sugerir outra coisa senão a possibilidade de gravidez. A causa real era certo professor que parecia ter prazer em humilhar os estudantes. O medo dessa humilhação fazia com que ela perdesse o café da manhã todos os dias antes daquela aula. O médico, que pertencia à época em que tudo estava enraizado em uma causa física, não examinou o transtorno mental e espiritual que estava na raiz do problema. Um médico, depois de operado, não melhorou. Ele estava prestes a ser considerado um caso crônico. Um pastor lhe disse: Doutor, você vive preocupado, você tem medo de morrer. Você não fez nada com a sua vida, por isso tem medo de encarar o futuro. O médico disse: talvez você esteja certo, ore por mim. O pastor orou, e naquele momento o médico entregou sua vida a Jesus. No dia seguinte, ao visitá-lo, o pastor viu a mudança. Você está se sentindo diferente, não está? O homem melhorou e começou a frequentar a igreja. Mais tarde, ele disse: se aquele homem não tivesse me falado que eu precisava entregar minha vida a Deus, eu nunca teria me curado. Sabemos como o medo e a preocupação causam doenças e como elas impedem a convalescença. As feridas não se fecham, ou se fecham muito lentamente se o medo estiver no centro da vida. Fé é cura, o medo é impedimento. Libertar-se do medo é uma necessidade física, bem como uma necessidade moral e espiritual. É uma necessidade de vida. Oração de Stanley Jones. Ó Cristo, vejo que me moldaste para a fé e para a confiança. Perdoa-me por ter permitido que o medo me invadisse, pois sei que a fé é tua e que o medo não provém de ti. Por isso, coloco meus medos aos teus pés. Eu os entrego em teu nome. Amém. Que essa seja a minha oração, que essa seja a sua oração. E a afirmação do dia.
O medo me amarra, a fé me liberta, por isso escolho a fé. O que você vai escolher hoje? A fé ou o medo? Interessante que Stanley Jones, na sua oração, ele pede perdão. Ele pede perdão porque ele não consegue confiar totalmente em Jesus. A gente tem visto que o medo, ele é tóxico, ele nos envenena. Pensa numa toxina, num veneno que entra no nosso corpo e o nosso corpo precisa reagir. Eu tenho aprendido no Instituto Jesus Cristo, com os cursos que nós oferecemos no Instituto Jesus Cristo, que 3 coisas permanecem e prevalecem. Nós encontramos isso em 1 Coríntios 13, fé, esperança e amor. E a fé, eu tenho aprendido que ela é receptividade. Eu preciso receber. Todos os dias pela manhã, eu preciso receber. Stanley Jones aqui, ele fala que a fé nos liberta, que a fé vem de Deus, é Deus que coloca essa fé em nós, e nós precisamos receber dessa fé todos os dias, essa receptividade. Essa receptividade, para mim, é uma condição onde eu reconheço que tudo que eu preciso para viver, eu encontro em Jesus Cristo. E Deus me dá isso todos os dias, assim como Ele está me dando neste momento o ar que eu respiro. Eu preciso receber isso todos os dias. Essa devocional me chamou a atenção uma frase de Stanley Jones, logo no início, que ele diz assim: fomos criados para a fé, a confiança e o sossego. A fé nos edifica, o medo nos destrói. A fé nos edifica. E nós precisamos olhar então para essa fé. Ele fala no texto aqui que a fé não é uma exortação para a vida, mas é um reconhecimento de que eu necessito da fé para viver. Essa fé colocada no lugar certo, essa fé colocada em Jesus. Quando eu mencionei ontem que quando eu desconfio de Deus, isso é o medo, eu desconfio do caráter de Deus, a minha fé fica abalada, porque eu não acredito que Ele vai fazer aquilo que Ele promete fazer. Eu tenho experimentado na minha vida, e sei que todos nós enfrentamos medo, mas às vezes eu acho que a fé depende de mim. E isso é um erro de todos nós, um erro meu, um erro seu, e a fé não depende de nós. A fé depende do que a gente recebe todos os dias em Jesus. E a minha principal responsabilidade todos os dias de manhã, quando acordar, é focar meus olhos em Jesus. A tendência natural é eu olhar para os meus problemas ou para a agenda do dia e pensar quantas coisas eu tenho que fazer, será que eu vou dar conta disso? E isso deixa realmente o coração acelerado. Mas eu preciso olhar para Jesus, entrar nesse modo de receber. Eu preciso ouvir o que Jesus tem para falar para mim naquele dia. E aí eu posso sair para a vida ou para cumprir a agenda que eu tenho aquele dia, sendo orquestrada por Jesus Cristo. Interessante que o que eu tenho aprendido é usar a minha respiração como uma oração. Você muitas vezes pode achar que você não consegue nem orar, porque o seu coração está acelerado igual o do salmista ali no Salmo 55. Então eu quero convidar você a experimentar, pensar no seguinte: quando você inspira, quando você puxa o ar para dentro dos seus pulmões, você pense, Jesus. E quando você expirar, você exalar esse ar que está dentro de você, você pense, eu pertenço a ti. Quando eu estou extremamente agitada e eu percebo que a minha fé está abalada, eu paro tudo, eu sento, me posiciono e inspiro. Jesus. E expiro, eu pertenço a ti. Faça isso várias vezes ao longo do dia e você vai ter a sua fé renovada em Cristo Jesus. Lá em Lucas, que é o outro texto que nós temos aqui, eu quero ler com você. Ouça com atenção esse texto. Lucas 12:32. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino.
Eu quero convidar você nessa segunda-feira a não temer, mesmo que você se sinta e se veja pequeno demais. Foi do agrado do Pai dar o reino para nós. Ele nos deu Jesus. Jesus habita em nós. O reino já está dentro de nós. Saia para viver hoje com esse reino, com essa alegria, com essa fé colocada em Jesus. Deus abençoe você. Tenha um bom dia.